Uma das ferramentas mais importantes das lideranças que a gente conhece são os discursos. O discurso é uma ferramenta muito boa porque ela expressa a ideia daquele líder ou daquela figura de referência e ao mesmo tempo ela traz uma certa confiança, ela traz um certo conforto para quem está ouvindo. Um bom discurso pode mudar completamente o rumo de algum evento histórico. E da mesma forma que existem discursos que são muito bons, especialmente aqui no Brasil, a gente vem passando por um período que a gente tem encarado uns discursos um pouco complicados, assim, de dizer que são bons ou que fazem qualquer sentido com a realidade visível. E o canal História Cabeluda separou para vocês 10 discursos marcantes de lideranças ou de figuras de referência em movimentos da humanidade e que, com certeza, não passaram vergonha falando de uma piscina olímpica. Eu sou o professor Gustavo Gaiofato e esse é o quadro Que História é Essa? Antes de tudo, a gente tem que explicar um detalhezinho que a produção decidiu. Atenção, senhoras, esqueça a produção. A gente selecionou 10 discursos, mas esses 10 discursos não estão dispostos na ordem do pior para o melhor ou do melhor para o pior. E por que essa decisão? Porque a gente acredita que o ranqueamento serve quando a gente tem elementos que são parecidos ou que têm um contexto muito similar. Como a gente está tratando de tempos históricos, contextos históricos muito diferentes, a gente vai dizer que cada discurso tem a sua importância dentro daquele contexto. A gente vai abrir com o discurso da chanceler alemã Angela Merkel. Angela Merkel é uma das principais lideranças da União Europeia. E o discurso dela, que foi bem recente, é que nesses tempos de pânico e incerteza do coronavírus, o discurso dela, enquanto liderança, estava muito alinhado com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E ela, com serenidade e apelo histórico, foi concisa e consciente para alertar os seus compatriotas, seus conterrâneos, a respeito da gravidade da pandemia que está atingindo a Europa e que ameaça, e já está ameaçando, uma estabilidade social, uma normalidade que a gente já desconhece, né? Olha eu aqui no YouTube. Ela passou muita confiança e firmeza e ao mesmo tempo sem fazer com que ninguém entrasse em pânico nesse processo. Então a gente separou esse discurso. Das gehört zu einer offenen Demokratie. Dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern. Dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird. Outro discurso que a produção selecionou foi o discurso de um importantíssimo histórico ativista dos direitos civis, o pastor Martin Luther King. O pastor ficou marcado na história por ser um dos principais articuladores do movimento pelos direitos civis, assim como uma outra personalidade importantíssima dessa época e que a gente quer destacar, Malcolm X. Em seu discurso na Marcha de Washington por Emprego e Liberdade, em 1963, o pastor proferiu palavras de impacto para mais de 200 mil pessoas no marcante discurso Eu Tenho um Sonho, onde expôs a situação do povo afro-americano diante de uma nação que, mesmo com a escravidão abolida há uma centena de anos, continuava a ter seu direito de vida, liberdade e a procura da felicidade, esses 3 elementos que estão na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, podados por um mundo que não considerava que o grupo dos afro-americanos era merecedor dos direitos de cidadania. King ficou conhecido também por seu apelo a um método de combate às injustiças, à não violência e ao pacifismo, em que ele se inspira um pouquinho no Gandhi, com isso fortalecendo o apoio de diversos outros grupos à causa afro-americana. Traz cigarro da vovó. Um ano após esse discurso, a Lei dos Direitos Civis é promulgada. E 5 anos depois, em 68, King é assassinado por um supremacista branco na cidade de Memphis, no estado do Tennessee. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Outro discurso que a gente escolheu foi o discurso de uma importante liderança latino-americana e que nunca agradou a todos. Mas esse discurso, que foi proferido na Organização das Nações Unidas em 79, com certeza fica bastante marcado, especialmente pelo papel dessa autoridade frente à história da América Latina. A gente separou o discurso de Fidel Castro.
Vai pra Cuba! Maconheiro! Comunista! O líder da Revolução Cubana, motivado pela Declaração de Direitos Humanos da organização, proferiu um discurso memorável na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde ele reforçou as ideias presentes naquele documento, destacando as situações de carestia e problemas que vivem diversos países do globo. Spoiler: a Terra é redonda. E o mundo, nesse momento, passava por delicadas crises geopolíticas internacionais, como a invasão do Afeganistão pela União Soviética, a Revolução Iraniana e o segundo choque do petróleo, gerando uma crise econômica global sem precedentes. Em seu discurso, o Fidel ele traz um conceito diferente sobre os direitos humanos. Ele não vai tratar dos direitos humanos a partir de um ponto de vista individual, mas ele acaba tratando no discurso dele a respeito dos direitos de humanidade. E o que são os direitos de humanidade? Ele vai trazer esses direitos à tona quando ele questiona o plenário sobre as disparidades vividas pelas nações e suas populações mais pobres, especialmente na exploração dos países mais ricos sobre os países mais pobres. Ele cita em sua fala evidente que não se pode falar de paz com milhões de pessoas morrendo de fome e de milhões de mortes causadas por doenças que são curáveis, como a cólera, a tuberculose. Além disso, ele também vai negar o conceito de paz quando ele fala sobre o número alarmante de analfabetos no globo, que na época girava em torno de 900 milhões de pessoas. E principalmente, ele questiona essa paz que a ONU está tentando declarar, quando se tem na geopolítica internacional inúmeras nações que se armaram com ogivas nucleares e que a todo momento fazem com que o planeta Terra passe por uma tensão constante, pelo medo justamente de uma guerra nuclear iminente. Fidel defende o uso de ações concretas contra a pobreza, e não mais palavras que não se concretizam frente à calamidade enfrentada pelos países do chamado Terceiro Mundo. A los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana, unos países poseen, en fin, abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Outro discurso que a gente separou é também de uma autoridade polêmica e que não agrada a gregos e troianos. Mas o discurso desse cara foi uma parada tão marcante na história da humanidade e na história de um evento específico que a gente resolveu trazer ele aqui. O discurso que a gente traz agora é o discurso de um homem que foi primeiro-ministro do Reino Unido 2 vezes, e seu nome é Winston Churchill. Dá pra ouvir o aspirador? O ano era 1940. A Segunda Guerra Mundial estava a todo vapor e ela estava se desenvolvendo com as sucessivas vitórias nazistas, com um exército assustadoramente... Olha aí a fonoaudióloga. Com um exército que era assustadoramente eficaz e com a tática da guerra relâmpago. Os britânicos, no meio desse conflito, esperaram os alemães com táticas e logísticas similares às da Primeira Guerra, o que acabou por se tornar um grande erro estratégico, porque os alemães varreram a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo, dominando a região e encurralando milhares de tropas britânicas e francesas e das colônias britânicas nas praias do norte da França, uma região conhecida como Normandia. Uma dessas praias era a praia de Dunkerque. Onde milhares de soldados se aglutinaram esperando o resgate da Marinha Britânica, uma situação que inclusive é muito bem retratada no excelente filme que leva o mesmo nome, Dunkerque. Foi organizada a Operação Dínamo, que se concretizou como a maior operação militar de retirada da história, com a participação de navios militares e civis no resgate de mais de 450 mil soldados. Tudo isso sofrendo bombardeios frequentes e com o eminente avanço das tropas alemãs. A operação, bem sucedida por um erro estratégico alemão que até hoje é desconhecido dos historiadores, consegue resgatar os soldados e o primeiro-ministro do Império Britânico na época, o Sr. Winston Churchill, profere um discurso que se eternizou pela história e como uma mensagem de esperança e luta contra a escuridão.
never surrender. Outro discurso marcante de uma outra autoridade que está viva nos dias de hoje é do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. Esse discurso foi proferido em 2013 em uma Assembleia Geral da ONU. O Mujica é uma das lideranças mais marcantes da América Latina, especialmente porque Mujica ficou desaparecido, vítima da violência da ditadura militar uruguaia por muitos anos. Ele, quando foi eleito presidente entre os anos de 2010 e 2015, se torna um ícone pela sua simplicidade e pelo discurso que preza as liberdades individuais e a necessidade de nos preocuparmos mais com os mais pobres e necessitados. Em 2013, na Assembleia dos Estados na ONU, ele profere um discurso crítico ao militarismo, à intolerância e ao consumismo desenfreado, que acaba por reforçar as hierarquias de classe e mantendo um grupo social como servente dos poderosos do mundo. Ni los estados nacionales grandes, ni las transnacionales, y mucho menos el sistema financiero deberían gobernar el mundo humano. Sí, la alta política entrelazada con la sabiduría científica. Allí está la fuente. Esa ciencia que no apetece el lucro, pero que mira el porvenir y que nos dice cosas que no atendemos. O próximo discurso que a gente selecionou é um discurso um pouco desconhecido. E por que ele é tão marcante? Esse discurso ele foi feito em 1851 e é o mais antigo dessa lista. Ele foi proferido por uma mulher chamada Sojourner Truth, na Convenção Abolicionista da cidade de Akron, em Ohio, nos Estados Unidos. Truth proferiu um discurso poderoso que não somente visualizava a causa abolicionista, porque vamos lembrar, a escravidão americana só vai acabar em 1863. Mas esse discurso que ela fez também acabou sendo uma intersecção entre a questão do sufrágio feminino, ou seja, do voto político e civil feminino, com os direitos das populações afro-americanas. Nascida escrava com o nome de Isabella Baumfree, ela foi vendida 4 vezes como escrava até fugir de seu cativeiro em Nova York e ser acolhida por uma família abolicionista que pagou pela sua liberdade. Ela tornou-se pregadora e, com uma retórica marcante, inspirou outras proeminentes autoras feministas, como Bell Hooks e a acadêmica jurídica Kimberly Crenshaw, que vai cunhar um termo bastante conhecido na atualidade, que é o termo de interseccionalidade, em 2016. Esse discurso é brabo também. Muito bom. Foda que não tem áudio dele, né? Mas não sei se vocês já viram, tem várias mulheres famosas que leem o discurso. That man in the back there, he says, women can't have as much rights as men, because Christ wasn't a woman. Well, where did your Christ come from? Where did your Christ come from? He came from God and a woman. Man didn't have nothing to do with it. I mean, if the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside down, all alone, well, these women here together ought to be able to turn it back and get it right side up again. And they asking to do it. The men better let them. O próximo discurso que a gente escolheu vai se dar após um dos períodos mais sombrios da história do Brasil, a ditadura militar, que chegava ao fim oficialmente, e juntamente com ela, a esperança de uma sociedade mais democrática e justa com seus cidadãos. O primeiro presidente da Câmara dos Deputados na redemocratização, um senhorzinho chamado Ulisses Guimarães, proferiu um discurso marcante e emocionante sobre a liberdade encontrada pela nação e a importância da manutenção da Constituição na nossa nação, que hoje em dia sofre inúmeras represálias autoritárias e pedidos de intervenção militar no Brasil. Né? Esse discurso do Ulisses marca o período inicial de esperança na pátria brasileira, que passará a viver sob a ordem democrática mais longa de sua existência enquanto nação, 32 anos, contando o ano de 2020. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca! Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos, traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando
após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. O próximo discurso que a gente selecionou é um discurso de uma personalidade muito conhecida. Provavelmente quase todo mundo da Terra deve conhecer esse cara. Esse discurso, no entanto, é dele, só que de um tempo um pouco anterior à fase paz e amor dele. Esse homem é ninguém mais, ninguém menos que Nelson Mandela. O Mandela ficou marcado por ser um defensor dos direitos humanos e uma das, se não a maior, liderança da história da África do Sul. Muitos discursos do Madiba, como ele era popularmente conhecido da população negra do país, ficaram cravados na memória histórica de sua nação, do continente africano e do mundo como um todo. Mas tem uma fala do Madiba que é bastante especial porque ela remonta dos tempos de luta e de quando ele foi condenado à prisão perpétua em 1964 pelo crime de sabotagem e de conspiração contra o governo. No evento, que vai ficar conhecido como julgamento de Rivonia, ele expôs para o juiz as suas condições que levaram a combater o apartheid e buscar uma sociedade sul-africana e africana com igualdade de oportunidades e sem discriminação racial, social ou cultural. Esse foi o último grande pronunciamento do Madiba antes de ser encarcerado por quase 27 anos em 3 prisões diferentes. Mais tarde, em 1990, com as negociações para o fim do apartheid a caminho, Mandela foi solto e venceu as eleições presidenciais de 1994, reescrevendo a Constituição sul-africana e encerrando esse capítulo tenebroso de sua nação. Cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is an idea for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. O nosso penúltimo discurso é um discurso brasileiro e que foi proferido no ano de 1964, uma época extremamente conturbada, instável e que o golpe militar caminhava rapidamente. João Goulart, um político que era ligado à tradição do varguismo e a alguns setores populares da política nacional, se dirigiu a 200 mil pessoas na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, defendendo as reformas de base e se posicionando contra as forças do autoritarismo e do regresso social que abriam suas asas sobre o Brasil, que pouco tempo depois teria instaurado a ditadura militar, com duração de 21 anos. O discurso de Jango, como era conhecido, dialogou tanto com a classe de intelectuais quanto ao apelo aos trabalhadores, se caracterizando como um marco da nossa retórica nacional. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. E o nosso último discurso é também do ano de 2020. Mas o discurso que a gente escolheu é um discurso que tem um viés de impressionar a quem o assistiu numa live, principalmente pela sua estética,
pelo contraste que geralmente aquela paisagem passa para quem acompanha os eventos dessa instituição. O discurso foi do Papa Francisco, que sem dúvida foi bastante marcante, especialmente porque nesse discurso ele faz uma oração, a Urbi et Orbi, que foi transmitida ao vivo para mais de 1 bilhão de pessoas que assistiam em suas casas o Supremo Pontífice da Igreja Católica rezando sozinho na Praça de São Pedro, no Vaticano. Esse discurso é impactante pelo tamanho do vazio e talvez pela coragem do líder em sair para realizar a cerimônia, especialmente da reza em questão, que só é feita durante a Páscoa e o Natal. O Papa fez uma bênção extraordinária com a situação do Covid, onde, na oração, o Papa ressaltou a avidez pelo lucro que fez com que muitos não despertassem face a guerras e injustiças planetárias, destacando a necessidade de repensar o mundo que a gente está vivendo. Nunca antes na história do Vaticano uma bênção ou reza foi feita dessa maneira e de forma tão excepcional. Além da oração que foi feita em caráter excepcional, o Papa fez a sua aparição usando um crucifixo do século XVI, que pertence à igreja de San Marcello al Corso, que fica em Roma. Foi somente a segunda vez na história que essa cruz apareceu para o público, que já tinha uma história milagrosa por trás desse artefato, já que ela sobreviveu a um terrível incêndio nessa mesma igreja há 500 anos atrás, e durante esse incêndio, esse foi o único objeto encontrado intacto e iluminado por uma lamparina. Além disso, esse objeto tem um marco simbólico na mentalidade católica muito grande, porque acredita-se que essa cruz tenha sido responsável pelo encerramento da peste que se abateu sobre a cidade de Roma no ano de 1522. Durante a oração, o argentino ressaltou que a emergência atual pode ser uma oportunidade para a gente redefinir o curso da vida, principalmente reaproximando as pessoas, já que todo mundo estava muito preocupado com a sua imagem e não com os outros, nas palavras do Papa. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, come quei discepoli che parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono: siamo perduti. Così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. Então a gente, da produção, quis passar essa breve lista de 10 discursos marcantes que, com certeza, foram importantes para nós, feitas por lideranças e autoridades nacionais e até de instituições. É claro, existem outros discursos que são tão impactantes quanto, e fazer uma lista, e ainda mais um ranqueamento, é uma tarefa praticamente impossível. Mas, a partir da visualização desses discursos e das mensagens que eles passam para a gente, com certeza eles transmitem serenidade e um pensamento de esperança, de renovação e de evolução tanto da sociedade que a gente encontra, quanto de nós mesmos enquanto pessoas. E além da gente ter escolhido esses discursos, uma outra coisa é importante de se pensar. São pessoas de origens muito diferentes, de histórias muito diferentes, até de ideologias muito diferentes. Qual que é o fio condutor dessa seleção? Um dia, essas pessoas pensaram e discursaram pensando em um futuro, pensando justamente em como mobilizar esse mundo. Porque todos esses discursos em seus períodos em que foram proferidos eram discursos utópicos, mas foram discursos que foram realizados. Então, talvez pensar a utopia seja o início do caminho para que a gente possa se mobilizar para um mundo melhor. Mas isso é um papo para uma outra história. A gente encerra por aqui. E lembre-se, se gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, dê um joinha, se inscreve no canal, comente com sugestões. A gente está aberto a receber vocês com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Ficou bom o pé. Ficou bom, né? Anira, mina.